Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Domingo, nós vamos fazer o Domingo do Retorno. Caindo em si, diz a Bíblia, sobre o filho pródigo, disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá nenhum dos seus empregados passa fome. Nenhum. Nenhum tem falta de nada. E eu estou aqui, desejando comer das bolotas dos porcos. Num momento da vida em que ele estava muito bem, na casa do pai, mas como dizem provérbios, que a alma farta pisa o mel, ele estava bem, aí a cabeça virou, saiu, foi roubado o seu entendimento e decidiu sair para o mundo e viver a vida dele, do jeito que ele queria, com liberdade. Ele queria liberdade. Ele teve muito mais. Ele teve dor, sofrimento, humilhação, fome, derrota, escassez, privações. Ele teve tudo. Talvez na casa do pai ele começou a achar que ele não tinha a liberdade que ele queria. Ele queria outras coisas. E ele foi em busca. Ele foi em busca. No início, porque tudo no começo, né? Tudo o que é novo é festa, né? É festa. Primeiro vem as bodas, depois o casamento, que é o dia a dia, né? A pessoa acha que vai viver de lua de mel, né? Não, a gente tem responsabilidades, tem os desafios. E assim é na vida. Você dá um passo, tudo que você está começando, né? Parece empolgante e tal, mas tem os desafios. E ele, quando saiu e começou a experimentar outras coisas, ele ficou todo empolgado e achou que ele tinha, né? Agora ele estava vivendo. Agora eu tenho vida. Só que as coisas começaram a dar erradas, porque ele estava fora da casa do pai, fora da direção, sem a bênção de Deus, e foram dando erradas, até que ele chegou num fundo de poço, onde ele teve que arrumar um emprego de tratador de porco, foi tratar de porcos, e aquele patrão não dava nem comida para ele, porque daí ele foi ver o que era a vida lá fora. O que era trabalhar para o ímpio. Entendeu? O que é trabalhar para o ímpio? Ele foi ver. A humilhação, o sofrimento. Ele estava com tanta fome que ele desejou comer a comida que aquele mês estava servindo aos porcos. Lavagem. De tanta fome. Aí então ele caiu em si. Aí, naquele momento, aquela venda que cegava o entendimento dele caiu. Ele falou: chega. Na casa do meu pai, nenhum empregado passa fome e passa necessidade. Eu vou voltar. E ele voltou, o pai ficou feliz demais, fez uma festa. Uma festa. E eu creio que o céu vai
fazer uma festa com o seu retorno. Nós do Ministério Mudança de Vida vamos festejar a sua volta. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se você parou por algum motivo, se você deixou de Jesus, deixou da fé, saiu da igreja, já esteve no Ministério Mudança de Vida e por algum motivo saiu. Essa é a sua oportunidade. Vença o orgulho. Vença a teimosia. Vença a vergonha. Vença opiniões. Vença conselhos errados. Vença o que for preciso. Passa por cima de tudo e volta. Volta. Não estica mais essa decisão errada. Dê um passo de fé. Agarrem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Se volte para Deus. Volta. Você precisa dar atenção à voz do Espírito Santo, porque Ele está te chamando. E essa é a sua oportunidade de retornar e começar a plantar uma outra semente. Talvez você começou mal esse ano, mas você vai terminar 2014 vivendo coisas novas, testemunhando milagres, vivendo a glória de Deus. Você vai terminar diferente esse ano. Vai ser diferente. Deus está buscando por você. Agora é a hora. Domingo do retorno. Olha o que diz aqui em João 8, no versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Sabe para quem que o Senhor Jesus estava falando isso? Para mestres da lei, para sacerdotes. É só você ler aqui, ó. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. É o título na NVI. Ele estava falando para gente que se dizia de Deus. Gente que ensinava os outros, que liderava. Mas que ele disse, vocês pertencem ao diabo. Porque vocês falam como o diabo, vocês mentem. E quem mente se faz filho do diabo. O Senhor estava falando para gente que se apresentava como de Deus, que fazia cara de quem tem Deus. Gente que se vestia, gente que se apresentava como de Deus. Gente que ia e ensinava outras pessoas sobre Deus. E ele disse, vocês pertencem ao diabo, porque vocês são mentirosos como ele. Vocês mentem como o mal, e quem mente se faz filho do mal. Deus não está na mentira. Deus está na verdade. Entendeu? Deus está na verdade, Deus não está na mentira. Quando uma pessoa, ela vive para inventar, para criar, ela vive criando histórias, fantasiando, ela vive inventando, ela está mentindo. Quando ela não é precisa nas palavras, ela está mentindo. E quando uma pessoa mente, ela não pode dizer que o Espírito de Deus está nela. Tem gente que vive para deduzir, para inventar, para julgar. Tem gente que vive para criar histórias. Deus não pode habitar em pessoas assim. Deus não pode operar na vida de pessoas
que não dão lugar para a verdade, para o espírito da verdade. Pessoas que não são honestas, sinceras, verdadeiras. Não podem dizer que o Espírito Santo é que está nelas. 3 coisas você não pode esconder: o sol, a lua e a verdade. Você pode tentar esconder o sol, esconder a lua e tentar esconder a verdade. Mas através de uma mentira. Mas o que é verdade? A verdade aparece. O que é verdade? A verdade é que vai prevalecer. Você pode tentar esconder a verdade com uma mentira, com uma história mentirosa, mas ninguém pode esconder a verdade. Como ninguém pode esconder o sol e não pode esconder a lua, não pode esconder a verdade. Escuta isso. Quando você mente, saiba que você está sendo usado pelo diabo. Você está na condição de filho do diabo. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E ninguém pode esconder a verdade. Você pode colocar muitas mentiras em cima da verdade, mas ninguém pode esconder a verdade. Então, você quer andar em vitória? Fale a verdade. Você tem o espírito da mentira, se liberta. Você vive para mentir? Busca libertação. Você já mentiu demais? Peça perdão, se arrependa e repare seus erros. Você já contou histórias mentirosas, fabricou histórias? Você deduziu e foi lá e colocou como verdade? Você imaginou e foi lá e fantasiou e colocou aquilo como verdade? Isso não fica impune. Isso não fica. Não vai ficar escondido. Não vai. Isso está errado. Deus não compactua com isso. Deus não abençoa pessoas assim. Deus detesta a injustiça. Deus não compactua com a injustiça. Entendeu? Você envenena alguém com uma mentira, isso volta para você de uma maneira terrível, devastadora. Quem planta vento colhe tempestade. Ouviu isso? Quem planta vento colhe tempestade. Olha para a sua vida agora. Se você vive à base de mentiras, fantasias, deduções, julgamentos, se você não tem temor nenhum em inventar, em mentir, em criar, em agir com falsidade, você está arruinando com a sua vida. Na tua cabeça, talvez você está até conseguindo algum êxito em prejudicar alguém, mas o maior prejudicado é quem faz isso. Na tua cabeça, você até pode achar que você está tendo algum sucesso. Você está se acabando. Você está acabando com a sua vida. Ei, se você vive assim, você arruinou com a sua vida. E se você continuar agindo assim, você vai continuar arruinando com ela. O diabo está te enganando. Você está se enganando. Se você vive assim, você é um cego, uma cega. O que a Bíblia diz de louco, louca, tolo, tola, insensato, insensata. Entendeu? Como a Bíblia está chamando, Jesus falou, filho do diabo. Filho do diabo. Quem mente se faz filho do diabo. Ele sempre mentiu, ele é o pai da mentira, nele não há verdade. E se você vive dessa maneira, você se colocou como filho do diabo.
Uma coisa é você ser filho do Deus vivo. Outra coisa é você estar na condição de filho do diabo. Porque você é um mentiroso, uma mentirosa. Vive para mentir. E Deus não tem como abençoar. Ele não tem como estar com uma pessoa que vive para mentir. Se não há temor em você e não há sinceridade, se você mente sem nenhum, você não tem temor em mentir, você fala sem problema nenhum. Acredite, se você não acudir, você já arruinou com a sua vida. E se você não mudar isso, você vai acabar com ela de vez. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Janaína, como era a vida da senhora e o que aconteceu depois que a senhora manifestou a fé no Ministério Mudança de Vida? Bom, pastor, não posso dizer que era chamada de vida, né? Era uma pessoa vazia, triste, fraca em tudo, né? Família desestruturada, uma pessoa que praticamente sozinha, fraca espiritualmente, nada dava certo, vida sentimental era terrível, a vida profissional, então, nem se fale, nada caminhava bem. Vida familiar, brigas constantes, principalmente com a mãe, palavras que machucavam, que magoavam, não tinha temor, não tinha respeito, minha família não me respeitava, eu não respeitava minha família, brigas entre irmão, com meu padrasto, eu não tinha paz dentro da minha casa, eu não tinha vontade de voltar para lá quando saía, meu prazer muitas vezes era ficar na rua, pelo fato de não ter paz, porque sabia que a partir do momento que eu abria o portão da minha casa, as contendas aconteciam, e eram brigas de palavras, de machucar, não acontecia assim alguma agressão mesmo física pelo fato de não sei nem responder, porque eram brigas de muitas vezes ocorrer agressões entre eu e meu irmão, sim. Entre eu e minha mãe chegou quase uma vez, né, que tive que respirar fundo, porque eram demais as palavras, eram constantes, não tinha respeito um pelo outro, não tinha um pingo de respeito dentro da minha casa, ninguém da minha família por ninguém e nem muito menos eu por eles. Muito cedo, com 14 anos, eu já, devido companhias, né, porque a situação na vida muitas vezes não vai bem, a gente encontra outras situações que acabam nos levando a piorar, né? E aí o que ocorreu? Eu conheci muito cedo, sim, o cigarro. Primeiro foi o vício do cigarro, em seguida foi o álcool, depois de um tempo bebidas fortes. Na verdade, tentando preencher um vazio. Exatamente, o vazio familiar, um carinho que eu nunca tive, né, da minha mãe, pela criação que ela sempre teve, nunca deu um carinho. E o outro vazio também, que é chamado vazio sentimental, é um vazio em cima do outro, no qual, claro que a gente só preenche com Deus, porque por mais que a gente seja completo em todas as áreas, o preenchimento completo vem de Deus. Mas eu conheci bebidas fortes, o cigarro, eu só não cheguei a conhecer drogas mais pesadas pelo fato de, nem sei explicar, porque a oportunidade não faltou. Tudo estava caminhando para isso. Tudo estava caminhando para isso, sim. E que nem bebida. Tomava muitas vezes bebidas mais fracas, mas chegou um tempo que as bebidas mais fracas já não faziam mais o efeito. Muitas vezes eu saía com os amigos, bebia, né, bebidas, para chegar em casa e dormir, e acordar no outro dia e sair. Porque tudo que eu não queria era encontrar com ninguém da minha família, era permanecer era estar sóbrio naquele ambiente. Porque não me agradava, não me alegrava em nada. Quando eu estava sóbria naquele ambiente, só tinha contenda, brigas, desavenças, gritaria, escândalos. Desde o início, aos 14 anos, aos 13, como meu padrasto era alcoólatra, eu fui criada debaixo de escândalos, polícia na porta de casa, miséria total, brigas, minha mãe agredindo ele agredindo a minha mãe, o meu irmão caminhando por um caminho que não estava sendo correto, meu irmão também muitas vezes o agredia e eu tinha que entrar no meio e acabava sendo agredida também, era terrível. Então eu acabei conhecendo sim as drogas bem cedo. Olha, pastor, quando eu cheguei aqui,
não levava a sério. De nenhuma forma, né? Ouvia aqui, mas estava também com a mente no mundo. Ouvia aqui, mas estava com a mente no mundo. Mas chegou uma hora que caminhar com a força do meu braço já não via resultado. Então eu resolvi me lançar, me entregar, que foi inclusive na campanha de Neemias. Me lancei, me entreguei, deixei Deus fazer o trabalho. E trabalhou, com o tempo eu fui vendo as mudanças primeiramente em mim. Porque a partir do momento que eu mudei, deixei de acreditar que muitas vezes alguém dizia que eu não ia conseguir, que eu era uma derrotada, que mais uma vez eu tinha fracassado em mais um relacionamento, mais uma vez eu me frustrei num trabalho, mais uma vez eu não tinha saída, mais uma vez... Quem é a Janaína hoje? Hoje a Janaína é uma pessoa forte, né? Eu falo que não existe barreiras para ela, e se existir é derrubada. Hoje a primeira coisa que eu faço, eu quero uma visão, eu não tenho saída, eu oro. Antes eu queria resolver do meu jeito. Hoje eu sou uma pessoa calma, família. Totalmente o respeito é inacreditável, né? Porque muitas vezes acontece de eu estar em casa e muitas vezes ter uma discussãozinha entre eles e eles vinham até mim perguntar o meu conselho, né? Eles vinham até mim, recorrer até mim ali é maravilhosa, é ser reconhecida, é ser tirada realmente do nada, da humilhação, primeiro dentro de casa, ser exaltado. A primeira coisa que Deus fez foi me exaltar diante da minha família, mas a primeira coisa que Ele fez foi a limpeza. Tirou o vício, cigarro, bebida e até mesmo automaticamente certas amizades que nós achamos que são ali, é o nosso convívio, é a nossa vida, não, mas quando na verdade não são bons para nós, mas quando estamos cegos no mundo, né, achamos que tudo lá é perfeito e na verdade não é tudo ilusão. Perfeição está realmente em Deus, tudo que Ele faz é o certo, a forma de agir e de surpreender. E primeira coisa foi a mudança em mim, o desejo de parar de fumar, conseguir. E de acordo com essa mudança, no seu espírito, no seu comportamento, você conquistou a confiança da sua família, isso é da sua mãe, do seu irmão, assim como também a sua vida sentimental. Posteriormente, Deus colocou uma pessoa no seu caminho, inclusive do ministério. Hoje vocês estão noivos, prestes a casarem, não é? Realizada também sentimentalmente falando. E você também tinha uma barreira muito grande com relação à sua vida profissional. Você não conseguia trabalho e hoje você também tem um trabalho abençoado. Tenho um trabalho abençoado da forma que eu pedi a Deus. Pedi um trabalho no qual eu não queria, né, trabalhar aos sábados, não pelo fato de ter mais tempo livre, mas sim porque eu queria estar na obra. E da forma que eu pedi para Deus, a forma foi realizada. Então eu tenho um sábado sim, um sábado não, eu tenho disponibilidade para estar na obra. O trabalho da forma que dentro de pouco tempo, aprendi praticamente dentro de 1 mês e meio, aprendi coisa que uma pessoa de 10 anos dentro da empresa, muitas vezes ela não chegou ainda a fazer, né? E muito maravilhoso. Realizada. Todo ano nós temos uma palavra profética. Este ano de 2014, ano de viver coisas novas. Está acontecendo isso com você? Já está acontecendo sim, já está acontecendo muitas coisas novas na minha vida e eu creio que até o final do ano estarei aqui novamente dando testemunho de grandes coisas na minha vida. Que assim é a promessa do Senhor e assim vai se cumprir em nome de Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para você? Vida. E vida, como diz a palavra, né? Vida em abundância. Abençoado? Abençoadíssima. O Ministério Mudança de Vida convida você que um dia esteve em nosso meio ou nunca veio até a igreja e que precisa de ajuda a estar conosco no domingo, dia 18 de maio, para participar do Domingo do Retorno. Se por diversos motivos você se descuidou, desanimou e desistiu, está longe dos caminhos de Deus, volte à casa do Pai. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O Senhor ama você, Ele está lhe chamando. Nós, do Ministério Mudança de Vida, estamos de braços abertos, esperando por você.
Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta palavra realmente impacte, cause um impacto positivo, que leve essa pessoa a entender e a mudar, a agir, a reagir em favor dela. Porque não é ninguém. Talvez na cabeça dela alguém está perdendo com isso, quem está perdendo é ela. Talvez na cabeça dela ela está conseguindo o êxito de prejudicar, de isso e aquilo, e ela que está sendo prejudicada. Ela está fazendo mal para a vida dela. Ela está arruinando com a vida dela. Com a vida dela, com a casa dela, com os descendentes dela. Ela está arruinando com as próximas gerações. Ela está arruinando com os descendentes dela. Porque isso é bíblico. Que a maldade dos pais cai sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus, que ela acorde. Que ela acorde, porque o Senhor não compactua com a injustiça. O Senhor não é com o mentiroso. O mentiroso não prospera. O Senhor busca corações sinceros. O Senhor busca corações sinceros, tementes, verdadeiros. Pessoas que vivem na verdade e falam a verdade, trabalham pela verdade, primam pela verdade, buscam a verdade. E eu peço que essa palavra possa tocar realmente o coração dela. Que isso possa, meu Deus, mexer com ela, ela tomar a decisão de mudar enquanto ela tem tempo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias e definições. Eu consagro ao Senhor agora água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu abençoo meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que sejam muito abençoadas essas pessoas, enriquecidas e prosperadas, porque elas têm investido na tua obra, meu Pai. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que tenham abençoado, têm sido abençoadas por esse programa, que agora abençoe o programa também, se tornando semeadora dele. Visita cada pessoa e que hoje decisões importantes estejam sendo tomadas para a bênção de cada um e glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Ministério Mudança de Vida convida você que um dia esteve em nosso meio ou nunca veio até a igreja e que precisa de ajuda a estar conosco no domingo, dia 18 de maio, para participar do Domingo do Retorno. Se por diversos motivos você se descuidou, desanimou e desistiu, está longe dos caminhos de Deus, volte à casa do Pai. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O Senhor ama você, Ele está lhe chamando. Nós, do Ministério Mudança de Vida, estamos de braços abertos, esperando por você.